E ontem à tarde o Ministério da Saúde divulgou as regras para vacinação das crianças. Incluiu as crianças de 5 a 11 anos de idade no plano de imunização contra a Covid-19. As crianças vão poder tomar a vacina sem a necessidade de apresentar um pedido médico. Assunto que eu converso agora com o Paulo Miller, que está ao vivo, faz a primeira participação dele e traz detalhes para a gente. Paulo Miller, muito bom dia para você. Oi, Márcia, bom dia para você, para quem está em casa. Então, a partir de agora, as crianças de 5 a 11 anos estão incluídas no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, sem a necessidade que os pais apresentem a receita médica. Essa decisão foi tomada depois de uma consulta pública que o Ministério da Saúde fez, e a maioria das pessoas, a maioria da população brasileira que respondeu a essa consulta pública foi contrária à apresentação do receituário médico, justamente pela dificuldade de acesso, às vezes, ao médico em um posto de saúde para obter esse documento e conseguir vacinar, então, a criança. Porém, o Ministério da Saúde fez uma recomendação para que os pais procurem um profissional de saúde antes de vacinar os filhos. Essa foi a recomendação do próprio Ministério da Saúde. Jornalistas até questionaram o Ministério da Saúde, não vai precisar da receita, mas o Ministério está indicando que os pais procurem um profissional. Isso não desestimularia? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que não, que isso seria uma forma de deixar os pais até mais seguros. Então, essa é a novidade, o Ministério da Saúde liberando, então, a vacinação para crianças, que já havia sido aprovada pela Anvisa lá no dia 16 de dezembro. O plano ele traz algumas regras, viu, Márcia, entre elas, por exemplo, de como que vai funcionar a vacinação. Essa vacinação para as crianças, ela vai ser em 2 doses. O intervalo entre a primeira e a segunda dose vai ser de 8 semanas, diferente do que está recomendado lá na bula do fabricante, da Pfizer, porque o único imunizante autorizado pela Anvisa para crianças aqui no Brasil é o da Pfizer. Na bula da Pfizer, o fabricante recomenda que o intervalo entre a primeira e a segunda dose seja de 3 semanas, mas o Ministério optou por um intervalo de 8 semanas. O público-alvo estimado pelo Ministério da Saúde, com base em dados do IBGE, em todo o país, é de 20 milhões e 500 mil crianças de 5 a 11 anos que vão se vacinar. Para isso, no próximo dia 13, já há uma expectativa de que o Brasil receba 1 milhão e 200 mil doses da vacina da Pfizer. Até o final de janeiro, 4 milhões de doses devem chegar no país e, de acordo com o contrato que foi feito um aditivo com a Pfizer, no contrato que o governo já tinha com a Pfizer, então foi feito um aditivo para essas doses pediátricas. No primeiro trimestre, o Brasil deve receber 20 milhões de doses do imunizante. Outra questão que o Ministério da Saúde deve fazer essa recomendação, é que uma lista de prioridade, uma ordem de prioridade para a vacinação das crianças, que funcionaria da seguinte forma. Primeiro, as crianças que têm comorbidades ou deficiências permanentes, indígenas e quilombolas. Em seguida, crianças que vivem com pessoas que têm risco para quadros graves da Covid-19. E a última fase seria, então, para as crianças sem comorbidades. Como eu falei, foi feito um aditivo no contrato da Pfizer. O custo estimado, de acordo com o Ministério da Saúde, para vacinar as crianças está orçado em torno de 2,6 bilhões de reais. Essa é a novidade, então, Márcia, finalmente, depois de toda essa polêmica, o Ministério da Saúde autorizando, então, a vacinação das crianças no Brasil. Márcia. Depois de 20 dias da Anvisa liberar, então o nosso Ministério da Saúde autorizou, incluiu aí as crianças no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Assunto que eu vou tratar ainda hoje, Paulo Miller, com o Dr. Renato Kfouri, uma das maiores autoridades nesse país sobre imunização. Ele é da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunização e é também o presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto. A gente conversa daqui a pouquinho. Agora, eu queria aproveitar rapidinho e mudar de assunto contigo, porque há pouco a gente abriu o nosso encontro, trazendo uma reportagem do Thiago mostrando a questão da procura por testes rápidos e falando, inclusive, da atuação do PROCON, que já está atuando em farmácias que estão aumentando muito os preços. Você viveu uma situação com relação à busca de máscaras ontem, né? Gostaria que você dividisse com o nosso telespectador. Eu comentei contigo hoje de manhã cedo sobre isso, Márcia? Ontem eu fui em 3 farmácias ali na região continental aqui da capital, justamente atrás de máscaras, Na primeira farmácia que eu fui lá não tinha máscara em caixa, aquelas caixas que a gente compra por um preço mais acessível, que vem 50
máscaras não tinha, só tinha máscaras individuais lá, unitária, né? Então não consegui comprar lá. E nessa primeira farmácia que eu fui, o que me chamou a atenção, viu, Márcia? Muitas pessoas procurando lá a farmácia para fazer teste de Covid e não estavam conseguindo, estavam entrando numa lista de espera, porque realmente a procura estava muito grande. E depois eu fui em outras duas farmácias, na segunda farmácia eu não consegui, na terceira farmácia eu consegui, então, encontrar a caixa de máscara, mas o que me surpreendeu foi o preço, viu, Márcia? Porque eu estava acostumado aí a pagar em torno de R$ 29, R$ 30 a caixa com 50 máscaras. Ontem eu paguei R$ 40 na caixa de máscaras. Então, não tem mais tantas marcas disponíveis no mercado, justamente porque as pessoas, eu imagino que estão procurando bastante de novo essas máscaras, né? Então, só consegui encontrar uma marca que é um pouquinho mais cara, mas era a única que estava disponível. Então, essa é a situação que eu imagino que outras pessoas também estão passando, não só aqui em Florianópolis, mas em outras cidades, Márcia. Valeu, obrigado.